bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. No primeiro módulo eu vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá falar sobre a legislação estadual. E por último, o colega André falará sobre a legislação previdenciária. Com relação à legislação federal, não tivemos grandes alterações na área tributária, e de modo que a gente traz aqui para apresentar aos senhores hoje resultado de soluções de consulta. Nós temos 3 soluções de consultas bem interessantes aí na área do PIS e da COFINS. A primeira dela é a solução de consulta de número 164 da COSIT, que foi divulgada agora recentemente, e que ela trata do aproveitamento do crédito de PIS e da COFINS sobre os desembolsos com álcool gel, luvas e máscaras destinadas à proteção contra o vírus da Covid. Passados já 18 meses, a Receita Federal emitiu uma das primeiras soluções de consulta nesse sentido. E, para surpresa nossa, e de todos que militam na área tributária, a solução de consulta ela restringiu a tomada de crédito sobre esses insumos, sobre esses gastos, somente em relação aos gastos com álcool gel, luvas e máscaras que foram destinadas para trabalhadores alocados na atividade de produção de bens. Então, a solução de consulta, ela vedou a tomada de crédito sobre esses insumos para as demais atividades. Como se bem sabe, vários estabelecimentos, várias empresas, escritórios, para poderem funcionar durante o período da Covid e até hoje, são obrigados a adotar esses mecanismos de proteção, são obrigados a ter desembolsos com aquisição de álcool gel e de luvas para poderem funcionar. E, para surpresa, a Receita Federal restringe o crédito, estabelecendo que só podem tomar crédito os estabelecimentos industriais e somente com aqueles gastos com os trabalhadores alocados na atividade de produção de bens. Então vamos ver o resultado da solução de consulta. A solução de consulta diz o seguinte: os equipamentos de proteção individual EPI que tiverem sido fornecidos pela pessoa jurídica a trabalhadores por ela alocados nas suas atividades de produção de bens podem ser considerados insumos para fins da apropriação dos créditos na apuração não cumulativa das contribuições do PIS, PASEP e da COFINS. Embora não sejam considerados EPIs, as máscaras de proteção contra a Covid-19, que em cumprimento às normas de caráter excepcional e temporário previstas na legislação de combate à referida doença, tiverem sido fornecidas pela pessoa jurídica a trabalhadores por ela alocados nas suas atividades de produção de bens, podem ser considerados insumos para fins da apropriação de crédito na apuração da condição do PIS, da PASEP e da COFINS. Então vejam bem que equipararam a máscaras de proteção e os insumos como equipamentos de proteção, mas estão autorizando a tomada de crédito somente para os trabalhadores alocados na produção de bens. Os EPIs e as máscaras destinadas à proteção da Covid, que tiverem sido fornecidos pela pessoa jurídica a trabalhadores por ela alocados nas atividades administrativas, não podem ser considerados insumos para fins da apropriação de crédito na apuração não cumulativa das contribuições do PIS, PASEP e da COFINS. Então vejam bem, a Receita Federal, no entendimento dela, somente os trabalhadores da atividade industrial que geram os gastos com esses trabalhadores que geram crédito para fins da aquisição de insumos de álcool gel e luvas no sistema de proteção da Covid-19. O que nosso entender, a Receita Federal ela fez uma análise restritiva somente sobre a ótica de insumo. Ela não fez uma ótica sobre a análise mais ampla, que já foi decidido já pelo STF, e diz respeito ao caráter da necessidade do desembolso e a essencialidade. Ou seja, se nós formos analisar sobre a ótica da necessidade, todos os estabelecimentos que, para abrir as suas portas, ou tanto comércio, prestação de serviço,
que ficaram obrigados a fornecer álcool gel, fornecer luvas e outros equipamentos, eles, para funcionar, tiveram que fazer esse desembolso. Sem esse desembolso, não podia abrir as portas. Logo, pelo o caráter da necessidade e essencialidade, o direito ao crédito já seria certamente seguro. Mas a Receita Federal não está entendendo dessa forma e só autoriza o crédito, no entender dela, para os trabalhadores alocados na atividade de produção de bens. Nem beneficiou as empresas de prestação de serviço. Então, se nós formos pegar muitas atividades que atuam na área de prestação de serviço, que hoje tem gasto com desembolsos de insumos da Covid, também teriam direito a crédito, sobre o caráter da necessidade. Sem esse insumo não pode trabalhar. Então fica aí um destaque sobre essa solução de consulta, que é uma solução, ao nosso ver, bastante restritiva, embora conceda o crédito para os gastos na atividade industrial. A outra solução de consulta que também trata sobre crédito de PIS e COFINS, tributação, fala sobre PIS e COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, ela é a solução de consulta COSIT número 172 e ela trata sobre a recuperação de custos ou despesas correspondentes a perdão de multas e juros vinculados a autos de infração do ICMS. Aqui, autos de infração do ICMS, é lógico que pode ser que também tenha casos semelhantes com outros autos de lançamento. E essa solução de consulta, ela traz no seu bojo a interpretação de que a recuperação de multas e juros de autos de infração, aqui no caso, a solução de consulta versa sobre a auto de infração de ICMS, a não tributação desses encargos, a recuperação desses encargos, dessa receita, caso ela não tenha sido computada como despesa dedutível nos períodos anteriores. Então, a solução de consulta esclarece que, no regime da tributação com base no lucro presumido, os valores recuperados de custos ou despesas correspondentes a perdão de multa e juros vinculados à auto-infração de ICMS não serão adicionados à base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social. Então, o que quer dizer o parecerista? Que aquelas receitas de recuperação de juros e multas de autos de infração, seja por uma anistia ou uma recuperação ou dentro basicamente seria anistias ou reduções de perdões de multa e juros. Se a pessoa jurídica está no regime do lucro presumido e essa despesa não foi computada para fins tributários, então, ao recuperar dentro do lucro presumido, ele não irá tributar, tanto para imposto de renda, para contribuição social e também PIS e COFINS. Depois ele continua na análise. Se a pessoa jurídica comprovar não ter deduzido em período anterior, no qual tenha sido tributada com base no lucro real, se a pessoa jurídica no período anterior estava tributada com base no lucro real e ela não deduziu essas despesas no lucro real, ao recuperar essas despesas, ela também não irá tributar. Ou, caso se refira a período na qual tenha submetido ao regime de tributação, no caso, o lucro presumido ou arbitrado. Então, tributou seus resultados no período em que lançou como despesa, como lucro presumido ou arbitrado, no período da recuperação, presumido ou arbitrado, não tributa. Se no lucro do real lançou em despesa e não lançou como dedutiva, ao recuperar a despesa, ela também não será tributada. Então, é uma lógica de que a recuperação desses gastos, desses desembolsos com custo com multa, juros de autos de infração, uma vez recuperado, o tratamento tributário que será dado é igual àquele de quando ela foi lançada em despesa. Se quando foi lançada em despesa abateu do imposto de renda da contribuição social, a recuperação induz a tributação. Se quando foi lançada em despesa não computou como despesa dedutível, seja porque estava no lucro presumido, seja porque considerou como indedutível no período do lucro real, tanto para fins do lucro real como da contribuição social,
também não irá tributar quando da recuperação. E, por último, nós temos uma outra solução de consulta que é relacionada a PIS e COFINS e que ela é também uma solução de consulta que é bem restritiva por parte da Receita. Ela veda créditos vinculados a desembolsos com aquisição de papel, filme e papelão. Aqui é um caso específico, onde a solução de consulta número 177 de 2021, ela dispõe que o papel, filme e o papelão utilizados no agrupamento de bebidas, dispondo-as de forma otimizada para que se tornem uma unidade maior e mais compactas, formando um só volume para o transporte, não podem ser considerados insumos geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições. O que a Receita Federal está entendendo aqui? Que aqueles materiais que são usados na embalagem, no transporte, mas que eles são usados apenas para fazer a acomodação das bebidas, para que não haja quebra, para que não haja uma avaria do produto, e que são o papel filme, o papelão, que geralmente muitas empresas, não só de bebidas, mas de várias outras atividades utilizam para melhor acomodar o produto no transporte. A Receita está entendendo que não se trata de material de embalagem e, por óbvio, ela está entendendo que, então, não gera crédito. É mais uma decisão restritiva por parte da Receita Federal, porque aqui a Receita também não está analisando sobre o aspecto da necessidade. É lógico que se a indústria, ao produzir uma bebida, efetuar o transporte dessa bebida sem a colocação do papel filme e do papelão para tornar a unidade mais compacta, é lógico que vai haver grande quantidade de quebras de garrafas. Vai haver uma avaria muito grande. Então, isso é um absurdo, essa decisão da Receita Federal nesse sentido, né? Porque sem esses insumos, sem o papel filme, sem o papelão, o transporte vai gerar grande prejuízo para a empresa. E mesmo porque a transportadora não vai fazer o transporte com relação à questão do seguro, uma vez que a seguradora vê que a pessoa jurídica não está adotando todas as medidas de zelo para o transporte de forma segura, o seguro vai ficar caro ou não vai ter seguro. Então aqui, mais uma vez, igual como lá na questão do gel e das luvas, é uma decisão restritiva por parte da Receita Federal, porque esses insumos, o papel, o filme, o papelão, no caso específico aqui, em outros casos semelhantes, é uma necessidade para transporte da mercadoria. E lógico, sem esses insumos, o transporte vai gerar danos, avarias e perdas e custo para a empresa e prejuízo. Então, essa decisão, infelizmente, o parecerista aqui foi infeliz nessa decisão, porque ele não analisou sobre o aspecto da necessidade desses insumos para efetivar o transporte. Então, esse seria o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores no dia de hoje sobre a legislação federal. Deixamos em aberto as consultas aí sobre a área e fiquem na sequência com os colegas Luiz Antônio e o André. Desejamos um ótimo final de semana para todos aí, que já temos já poucos dias, né? 2 dias só mais na sequência, e até a próxima live. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos dar continuidade então agora com a legislação estadual do Rio Grande do Sul. Tivemos diversos decretos publicados, inclusive convênios também e ajustes CNIEFs, foram inúmeros atos legais que não teremos condições de atender
a todos, mas procuraremos destacar alguns, sendo que nós temos a relação completa no nosso semanário, que está sendo divulgado também essa semana, onde damos a sequência de toda a legislação estadual. Então, começando até mesmo por um decreto já comentado inicialmente na semana passada, o 56.116, que ele trata de créditos presumidos que irão priorizar fornecedores no estado do Rio Grande do Sul a partir de 2022. Então, a Fazenda Estadual, a Cefaz-RS, divulgou uma notícia dando pormenores destas condições que foram estabelecidas para a apropriação de créditos de ICMS no Rio Grande do Sul, num período de transição entre 2022, 2023, 2024. Então, de acordo com essa notícia que foi divulgada no dia 30 de setembro, trata-se sim de uma nova sistemática de benefícios que incentivará a compra de bens dentro do estado do Rio Grande do Sul, fortalecendo a economia local. O objetivo, então, é dar sequência à política de revisão de benefícios já externada no ano passado por ocasião da própria reforma tributária, né, que foi aprovada no final do ano, além de ser uma exigência do próprio processo de adesão ao regime de recuperação fiscal. Essa autorização para a revisão dos benefícios foi aprovada pela Assembleia Legislativa através da Lei 15.138 de 2018, que foi posteriormente alterada pela Lei número 15.601 de 2021, o seu artigo 2º. De acordo com essa notícia, então, essa orientação trazida pela Fazenda Estadual, todos os benefícios relativos a créditos presumidos que venceriam em 31 de dezembro de 2021 estão sendo então prorrogados e foram prorrogados já através de decreto específico, né, sem data fim, sem alterações do Executivo mediante decretos, né, que foram publicados. Então, já foi divulgado que cada benefício de crédito presumido ficou prorrogado por tempo indeterminado. E a medida de fruição, ela está condicionada e a vigorar a partir de janeiro de 2022, havendo então essa transição que comentei do ano de 2022 a 2024, para que a sistemática que o Estado está projetando e implementando, né, seja completamente consolidada. Tá? Então, em relação ao crédito presumido, nada muda sim em relação à constituição do crédito presumido, como deve ser, digamos, identificado, né? Mas, como nos casos das empresas que tenham alta dependência de insumos e máquinas de fora do Estado, ou quando o benefício é concedido com base em contratos de investimentos, né? Então, é algo que já está assegurado o benefício sem alteração. Já para os demais créditos presumidos, né, que representam em torno de 85%, também vai se manter integralmente, mas ficando apenas 15%, dependendo do perfil de compra de mercadorias e máquinas destas empresas, né, quando adquiridas para a sua atividade. Quanto mais a empresa comprar mercadorias e bens do estado do Rio Grande do Sul, mais se aproximará de aproveitar os 100% do benefício. Então, a medida então abrange os créditos presumidos, classificados como os livres de baixa dependência interestadual, e não afeta aqueles que exigem a realização de contratos com o Estado, como, por exemplo, o Fundopem, né, ou os que são concedidos para financiar políticas de fomento ao desenvolvimento de determinados setores da atividade, tais como Fundovites, Procultura.
Também não serão alterados ou afetados, né, os benefícios concedidos justamente para compensar o custo de aquisição de bens que não são produzidos no Estado, como aço, nem os que são concedidos com o objetivo de simplificar o cumprimento das obrigações relativas à apuração do imposto para determinados tipos de contribuintes, como no caso dos restaurantes. Então, créditos que são para, por exemplo, substituir, né, os créditos por entradas, créditos presumidos que são para substituir crédito por entradas, esses estariam fora também desta regra, né? Os créditos presumidos que não se enquadram nas categorias, né, que estão sendo identificadas como contratuais, né, compensatórios, livres, né, são considerados, então, de modo geral, como livres, né, mas mesmo esses livres, né, ficando estabelecido, né, que ficam fora aqueles créditos em que a empresa beneficiária tem a alta dependência de aquisição de mercadorias e bens de outras unidades da federação. Então, normalmente seria, digamos assim, considerado, né, em torno de um conjunto, né, que adquirem mais de 75% de outros estados, então em regra, né? Então, a dedução máxima para o ano de 2022 será de 5%, e 2023 10% e 2024 15% do crédito presumido concedido de acordo com as novas regras de fruição condicionada. Então, de acordo com as projeções da Receita Estadual, a média de redução girará em torno de 8,9%, caso as empresas não ampliem suas aquisições internas. O objetivo, efetivamente, é que as empresas passem a adquirir mais mercadorias no mercado gaúcho e assim incentivando de uma forma ainda mais acelerada, né, o desenvolvimento da atividade econômica no estado do Rio Grande do Sul. Este é o grande objetivo desta alteração, além de atender, obviamente, né, as demais regras, né, para a questão da responsabilidade fiscal do Estado, como já foi comentado. Resumidamente, então, os créditos presumidos em geral, nada muda, tá? 100% dos benefícios continuam seguindo como atualmente. Créditos presumidos livres, com alta dependência de insumos de fora do Estado, né? Também nada muda, 100% do benefício continua tal como hoje, ou seja, a dependência é muito grande de outros estados, então não há por que o estado do Rio Grande do Sul criar empecilhos ou qualquer restrição. Agora, quanto aos créditos presumidos livres com baixa dependência de insumos, bens, mercadorias de fora do estado, aí sim, 85% do benefício atual assegurado, né, está nesta condição, né, essa parcela fixa, né, até 15% podem ser adicionada, né, a parcela fixa conforme percentuais de compras do Rio Grande do Sul, mas isso será de forma gradual, né? A média projetada de dedução é então de 8,9, como comentei, né, a partir de janeiro de 2022. E, no caso, um período de transição, né, que vai envolver esses 3 anos, né, com uma dedução progressiva. Então, para garantir o 100% do benefício, então o contribuinte tem que fazer o máximo de esforço para adquirir as mercadorias de dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, para todos os casos de crédito presumidos que venceriam até 31 de dezembro de 2021, foram todos prorrogados, né, sem data fim, sem data de termo, né? Então, todos permanecem com esta, digamos assim, garantia, né, de que não haverá, digamos assim, limite para
utilização. Obviamente, futuramente poderá até haver, né? A gente sabe que a legislação é dinâmica e, dependendo das condições do Estado, politicamente, enfim, no futuro, pode haver novas restrições, até mesmo em termos de termo dos benefícios, tá? Mas, por enquanto, nós temos esta garantia do Estado, havendo esta restrição quanto às compras, né, do Estado do Rio Grande do Sul, então que vai ficar por tempo indeterminado. Tá? Depois tivemos alguns não muitos convênios, né, publicados no dia 6 de outubro, tá, convênios do CONFAS. Nós só traremos 2 aqui que nós julgamos importantes, mas é importante que seja conferido até depois nos nossos informativos divulgados semanalmente. O convênio 146, tá, ele autoriza a concessão de redução da base de cálculo no fornecimento de refeição promovida por bares, restaurantes e similares. O convênio 165, ele altera o convênio 52 de 1991, que é aquele que trata das máquinas e equipamentos industriais, concedendo redução da base de cálculo, inclusive para implementos agrícolas. Tá? Essa alteração, então, ela veio, então, autorizar os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina a não aplicar mais a dispensa do estorno do crédito relativo às entradas de mercadoria cuja operação subsequente seja beneficiada com a redução da base de cálculo prevista neste convênio 52/91. Então, no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, está realmente atrelada, né, a redução da base de cálculo, né, a não exigência de estorno, né, do crédito, a manutenção integral do crédito pela entrada. Agora esses 3 estados terão condições de vedar o crédito pelas entradas proporcionalmente à redução da base de cálculo. Também, no dia 8 de outubro, foram publicados diversos ajustes CINIEFs, tá? Nós não vamos comentar aqui um por um, mas apenas um, que é o ajuste CINIEF 25 de 2021, e ele trata da escrituração fiscal digital quanto ao bloco K, que substitui o livro registro de controle da produção e do estoque, obrigado a partir de 2017, tá? Para diversos segmentos, né? E no caso, daqueles contribuintes, né, que têm um faturamento superior a 300 milhões, né, anuais, no segundo ano subsequente, né, e que estão até agora autorizados a entregar o bloco K apenas com estoque escriturado, que é aquele registro K200 e K280, né, para estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 do CNAE. Tá? A partir de 2019, correspondente à escrituração do bloco K para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 11, que é fabricação de bebidas, e 12, fabricação de produtos de fumo, né? Além dos grupos de CNAE 291, 292 e 293. A partir de 2020, janeiro de 2020, correspondente à escrituração também, agora das divisões 27, que é máquinas, aparelhos elétricos, 30, fabricantes de equipamentos de transporte, né? E também agora, em função da Lei 13 do 874, então foi implementado, pelo menos em nível de ajuste CINIEF, né, o sistema simplificado para a escrituração do bloco K para os estabelecimentos industriais classificados na divisão 23 e nos grupos 294 e 295 do CNAE. Além do que, também a implementação do sistema simplificado para a escrituração do bloco K para os estabelecimentos também industriais classificados nas divisões 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31 e 32. Então, haverá uma simplificação daquele que é o bloco K completo para um sistema simplificado desta escrituração, tá? E lá no próprio ajuste CINIEF, então, foi inserido uma alteração no parágrafo 13, né? Ficou acrescentado a essa cláusula, né? Cláusula
a cláusula terceira, né, do ajuste CINEF, tá? Que no caso a simplificação, né, relativo aos itens que comentei, relativos aos códigos 23, 24, né, do CNAE, e também os demais, essa relação de código de CNAEs 10, 13, 14 até o 32, né? No caso, elas serão, digamos assim, obrigatórias, né, quando disponível. Então, ainda também não tem um prazo específico para se exigir este mesmo simplificado, o bloco K, né? Então, ainda não tem um prazo específico, né? Quando for divulgado, então, mesmo aqueles que hoje estariam nas situações em que nós temos a fabricação de bebidas, fabricação de produtos de fumo, né? Materiais e máquinas e equipamentos elétricos, fabricação de equipamentos de transportes, né? Também que hoje estão obrigados já, né, a entrega do bloco K completo, poderão migrar para esse sistema simplificado, né? Então, este sistema deverá ser implementado. E o fato de ser um sistema simplificado não quer dizer que está totalmente dispensada, né, a exigência de todos os registros do bloco K completo, como hoje está no guia prático, né? Implica, então, que o contribuinte tem que manter e guardar as informações, né, que poderá ser exigida pelo fisco a qualquer momento, né, em função das atividades do contribuinte, de acordo com o seu faturamento e também com os códigos CNAE de que tem no seu CNPJ. Tá? Então, em relação ao bloco K, seria esta grande novidade, né, que estamos trazendo. E também temos os vários decretos que foram publicados pelo Estado do Rio Grande do Sul. Eu não tenho condições de dar todas as informações agora, mas destacando apenas alguns, né? O decreto 56.128, ele trata do MDFE quanto às alterações das disposições regulamentares para a dispensa de sua emissão. Então, ele está regulamentando aquela questão da dispensa do MDFE. O decreto 56.129, quanto a procedimentos em relação a pedido de regime especial. Tá? Então, aprova ajustes nos procedimentos e exames, tá, da concessão de regimes especiais. O decreto 56.130 trata dos estabelecimentos fabricantes de calçados ou artefatos de couro, quanto à suspensão do diferimento na devolução ao estabelecimento fabricante. Então, foi prorrogado por prazo indeterminado esta suspensão, né, do diferimento. Tá? Então, nós temos, então, ainda em relação a esta questão, o crédito presumido também, crédito fiscal presumido, que também prorrogado por tempo indeterminado, por prazo indeterminado. Na questão das orientações normativas, tá, que são aquelas instruções que o Estado publica, né, sistematicamente, né, como orientação ao contribuinte, tivemos a Instrução Normativa 77, tratando da quitação ou parcelamento de débitos, tá? Alterações havidas em relação aos parcelamentos, né? Dando inclusive uns novos percentuais de dedução, de multas. Então é importante que o contribuinte verifique, né, esta instrução normativa para calcular até mesmo a questão dos parcelamentos que detém. No caso, a Instrução Normativa 78 trata da restituição do ICMS por demanda de potência, né, não utilizada de energia elétrica, tá? Em função da decisão do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 593.824, então estabelece procedimentos aí de restituição do ICMS da demanda de potência de energia elétrica contratada e não utilizada, conforme a referida decisão. Tá?
Também a Instrução Normativa 81, do dia 8 de outubro, né, quanto ao registro de passagem, né, que já estava praticamente totalmente sem efeito, né, mas agora foi acrescentado 2 itens, no caso, tanto na entrada como na saída, tá? Quanto à gasolina, né, e quanto ao óleo diesel, quanto a gasolina, exceto a de aviação, tá? E o óleo diesel, tá? Então eles foram acrescentados a partir de 1º de novembro de 2021, estará então obrigado ao registro de passagem nas operações interestaduais com estes produtos, tanto na entrada como na saída. Então eram estas as orientações e alterações que gostaríamos de comentar com os senhores. Tem muitas outras, como disse, e gostaríamos que fossem analisadas pontualmente. Podem então verificar nos nossos informativos divulgados semanalmente para que tomem conhecimento de todas as alterações havidas. Desejamos então a todos um bom dia e uma ótima semana. Muito obrigado e até um próximo encontro. Bom dia a todos. Então, dando sequência ao nosso painel tributário, eu vou trazer para vocês as novidades que ocorreram na legislação previdenciária na semana passada. Nós já tínhamos algumas semanas sem novidades em relação ao E-Social, mas na semana anterior isso foi interrompido com a nota publicada no portal do E-Social, onde foi alertado que a funcionalidade da folha de pagamento de outubro de 2021 dos módulos simplificados do E-Social, inclusive o módulo doméstico, só estará disponível a partir do dia 25 de outubro. Para quem não recorda, o mês de outubro marca a entrada da folha de pagamento de novos grupos do E-Social e das alterações trazidas pelas notas técnicas NT-S 1.0, que é da versão simplificada, número 03, e a nota técnica 2.5, número 22 de 2021. Para atualização do E-Social, algumas funcionalidades estarão indisponíveis até o dia 25 de outubro. A nota também alerta que essa indisponibilidade da folha de pagamento do mês de outubro, de todos os módulos web simplificados, inclui o módulo web doméstico, o app do empregador doméstico para celular, o módulo web MEI, que é de microempreendedor individual, e o módulo para o segurado especial. As folhas dos demais meses, bem como as outras ferramentas do sistema, do E-Social, estarão disponíveis e poderão ser usadas normalmente. Na nota publicada no portal do E-Social, consta ainda que durante o período da manutenção programada não será possível encerrar as folhas de pagamento da competência outubro de 2021. A liberação está prevista somente para o próximo dia 25. Os empregadores MEI ou segurados especiais que prestem suas informações de folha por meio do web service conseguirão transmitir eventos de remuneração, mas não poderão encerrar a folha de outubro de 2021. A outra novidade da semana passada que gostaria de compartilhar com vocês está relacionada à paixão de todo brasileiro, pois diz respeito aos clubes de futebol profissional. Em agosto passado, foi publicada a Lei 14.103, que instituiu a Sociedade Anônima do Futebol e tratou das normas de constituição, governança, controle e transparência, meios de financiamento da atividade futebolística, tratamento dos passivos dos clubes e do seu regime tributário. Evidentemente, não vamos tratar aqui de futebol, até porque a situação de um dos clubes aqui do nosso estado não é das melhores. O que eu gostaria de informar é como se dará a tributação dessas sociedades.
Na oportunidade em que foi promulgada a lei, em agosto, alguns artigos foram vetados, e dentre esses estavam aqueles que instituíram o TEF, que é o regime de tributação específica do futebol. Agora, a Lei 14.193 foi republicada e trouxe novamente a criação do regime do TEF. Esse sistema de tributação, ele unificará o recolhimento mensal do imposto de renda, da contribuição social, do PIS, da COFINS e o INSS dos clubes. Nos primeiros 5 anos calendário da sua constituição, a Sociedade Anônima do Futebol, então o clube que se transformar em sociedade anônima, ficará sujeito ao pagamento do TEF à alíquota de 5% das receitas mensais recebidas. Nessa receita, deverão ser computadas as receitas com prêmios e programas de sócio-torcedor, excetuadas receitas relativas à cessão dos direitos desportivos dos atletas. Então aqui nós tivemos um alargamento da base de cálculo da contribuição previdenciária, pois antes não havia previsão de tributação das receitas com prêmios e programas de sócio-torcedor. A receita tributada era a receita de bilheteria e a receita de propaganda, publicidade, que permanecem sendo tributadas. A partir do início do 6º ano calendário de constituição dessa sociedade anônima em que o clube se transformou, o TEF incidirá a alíquota de 4% da receita mensal recebida pelo clube. Para compensar essa redução da alíquota, que nos primeiros 5 anos era 5% e a partir do 6º ano será reduzida para 4%, a partir desse 6º ano, a receita relativa à cessão dos direitos desportivos dos atletas, ou seja, a receita obtida com a venda dos jogadores, também passará a integrar a base de cálculo da tributação do clube, que se transformou em sociedade anônima. Obviamente, aquele que não se transformou em sociedade anônima permanece com as regras então vigentes. Então, com essa informação envolvendo o tema mais conversado no dia a dia dos brasileiros, que é o futebol, eu concluo o nosso painel tributário de hoje. Agradeço a participação de todos e desejo-lhes um bom dia e uma ótima semana. Obrigado.